Boa tarde. O deputado Marcelo Itagiba destacou a consolidação da democracia no Brasil em pronunciamento na Câmara Federal. Itagiba também defendeu o papel de uma imprensa séria e comprometida com a manutenção do Estado democrático de direito. Itagiba fez duras críticas a quem chamou de ex-jornalistas que, segundo ele, não representam a classe. Bem, vamos ver o pronunciamento. De Olho no Rio, está no ar. Venho hoje falar dos profissionais da calúnia, da injúria e da difamação. A democracia que estamos vivendo há 2 décadas, sem interrupções, é a maior conquista da população brasileira. Em 120 anos de república, o direito do povo de participar diretamente da vida política do país foi por várias vezes subtraído. Mas nas 2 últimas décadas foram realizadas 6 eleições livres e diretas para o cargo de presidente da República. É um marco na história do nosso país, é o mais longo período de vida democrática da nossa história. A máxima constitucional segundo a qual o poder emana do povo e em seu nome será exercido, vem sendo respeitada e cumprida exemplarmente. E como não há democracia plena sem um Congresso Nacional forte, é necessário que se tenha uma oposição coerente, unida e responsável, que faça com que as 2 casas legislativas cumpram com a sua missão constitucional de fiscalizar o Poder Executivo para impedir abusos, desvios e irregularidades. O Brasil precisa de uma oposição que se mantenha vigilante em relação ao reaparecimento de mensaleiros e sanguessugas, que fique de olho bem aberto às tentativas de criação de novos impostos, de recriação da CPMF e de aumento dos gastos públicos. O Brasil precisa de uma oposição que lute pela diminuição da carga tributária e do tamanho do Estado, e que detecte imediatamente qualquer movimentação que ameace a liberdade de expressão, de opinião e de imprensa. Ou seja, que ameace a democracia arduamente conquistada pelo povo brasileiro. Hoje, a democracia está consolidada e as instituições responsáveis pela defesa do cumprimento da Constituição Federal devem ser ainda mais fortalecidas. E como não há como separar a consolidação da democracia do livre exercício da liberdade de imprensa, pois são interdependentes, é preciso exaltar que, sem sombra de dúvida, o jornalismo e a imprensa têm contribuído decisivamente para a garantia e a preservação do regime democrático brasileiro. Mas é preciso separar o joio do trigo, pois há uma meia dúzia de desprezíveis que se dizem jornalistas, embora evidentemente não representem a classe e não ofereçam, por sua insignificância, qualquer risco à democracia e à liberdade de imprensa. Eles devem ser desmascarados porque vivem da prática de atentados contra a moralidade, o espírito público e a honra de cidadãos. Na verdade, são pseudo-jornalistas, pois abandonaram os ditames da profissão e passaram criminosamente a se dedicar, muitos deles à custas do erário público, à atividade impiedosa e covarde de tentativa de assassinato de reputações alheias. Eles são, no campo da imprensa, o equivalente aos cangaceiros ou pistoleiros de aluguel. Na verdade, são parajornalistas que jogam no lixo os princípios da ética e nunca sequer folhearam os manuais de redação para, ao menos, ler as primeiras linhas das recomendações básicas feitas ao profissional do jornalismo. Optaram por dar as costas aos fundamentos da profissão e se especializaram em produção de falsas notícias com o objetivo de escarnecer pessoas que com eles não se alinham ideologicamente ou não se coadunam em suas negociações espúrias. Eles se tornaram mercenários da informação, no mais das vezes bancados por interesses espúrios. Não há mais código de ética que os contenha nas suas ações difamantes, caluniosas e injuriosas. Somente o Código Penal pode detê-los. Eles fogem dos fatos como o diabo da cruz. Eles têm o pavor da luz que jorra da verdade, pois são como vampiros que sobrevivem do sangue alheio. Seus textos são redigidos nas trevas da maledicência, na escuridão da ausência de caráter e no túnel sem saída dentro do qual os medíocres se encurralam para sempre.
Embora se resuma a uma meia dúzia de ex-jornalistas alijados da imprensa séria por inépcia, má-fé ou as duas coisas, são profundamente graves os danos morais que eles procuram impingir às suas vítimas, sobretudo quando estas não reagem à altura contra eles. É preciso recorrer aos instrumentos legais de reparação disponibilizados pelo Código Penal. Eu, principalmente como servidor público de carreira, com quase 30 anos de serviços prestados, como delegado do Departamento de Polícia Federal e também como servidor público eleito para o cargo de deputado federal, já enfrentei diversas vezes, sem recuo, de peito aberto e cabeça erguida, a sanha desses energúmenos. O primeiro foi um metecapto que atende por Bob Fernandes, sem apresentar uma única prova sequer que sustentasse a sua mirabolante história, publicada na Carta Capital, na edição 142, de 14 de março de 2001, o caluniador travestido de repórter me envolveu na sua ficção a respeito de um dossiê que teria sido produzido contra o então ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, numa suposta tentativa de desqualificá-lo como pré-candidato do PSDB à presidência da República. Em meus quase 30 anos de carreira como delegado do Departamento de Polícia Federal, jamais fiz dossiês, arapongagens ou qualquer ação incompatível com os ditames da lei. Por princípio e por dever público assumido, sempre fui um ferrenho e irredutível defensor do cumprimento das determinações legais. Dentro das prerrogativas do cargo, o que sempre realizei foram inquéritos policiais devidamente instaurados e destinados a reunir provas concretas que levassem à cadeia os criminosos, inclusive os de colarinho branco, com os quais muitos desses falsos jornalistas mantêm uma ligação umbilical para sugar a energia financeira que lhes garanta a existência física, pois a intelectual, humana e afetiva eles nunca tiveram. Enquanto, como delegado de Polícia Federal, sempre busquei a verdade dos fatos, me utilizando dos instrumentos legais que o Estado e as leis vigentes punham à disposição do meu exercício no cargo, os parajornalistas, como Bob Fernandes, sempre visaram a mentira, utilizando de meios e argumentos fraudulentos para distorcer a verdade. O desqualificado Bob Fernandes, um ano depois, na mesma Carta Capital, faria uso das velhas premissas inverídicas, a partir delas construindo um novo silogismo, tão sólido quanto um castelo de carta, para tentar sustentar a sua conclusão mentirosa e irresistível a um pequeno sopro da verdade de que eu teria participado da operação denominada de Lunos. O único fato concreto presente na matéria é de que, à frente da Gerência Geral de Segurança e Investigações, na Anvisa, subordinada ao Ministério da Saúde, na gestão de José Serra, fui o responsável pelas operações exitosas que resultaram no desmantelamento das quadrilhas de fraudadores de remédios que graçavam o país. O resto é um conjunto de ilações, difamações e mentiras. Além de aposentarem alguns muito cedo o interesse pela verdade em troca do apego incorrigível à mentira, uma outra marca característica comum entre esses ex-jornalistas é que fazem uso muito das leviandades que elaboraram. A mentira circula entre eles como um produto ilegal no mercado negro. Exemplo disso é o famigerado Leandro Fortes, que, recorrendo às inverdades publicadas na Carta Capital, seu companheiro do ramo de fabricação de mentiras, utilizando-as, mesmo sabendo-as falsas, em sua reportagem no Jornal do Brasil de 2002 sobre o caso Lunos. Até hoje, eles não apresentaram um único indício sequer que comprovasse qualquer participação minha no referido episódio, pelo simples fato de que ela não ocorreu. O emprego desse ardil, no caso Lunos, induziu o senador José Sarney, à época, a fazer um pronunciamento desconectado da realidade dos fatos, tratando como verdadeiras informações mentirosas e sendo secundado em discurso pela puxa-saco de plantão a senadora Ideli Salvati. O mitômano Leandro Fortes, anos depois, com a comprovação de sua incontestável capacidade de criar notícias, ao bel prazer do dono do veículo que o remunera, foi acolhido na Carta Capital pelos braços do velhaco Mino Carta. Contratação perfeitamente compreensível. Afinal, Mino Carta, em sua trajetória venal, ganhou notoriedade pelas práticas parajornalísticas, das quais devem ser mantidos distantes, a bem do jornalismo sério, os estagiários dos cursos de comunicação social. Aliás, Leandro Fortes, que poderia mudar sua assinatura para Leandro Fracos, haja vista a fragilidade sempre presente nas matérias com que pratica o denuncismo, tem sido muito útil às vilanias da Carta Capital.
Ele assinou uma série de reportagens que tinham o propósito de defender autoridades envolvidas em irregularidades e crimes no exercício de sua profissão, conforme comprovou a Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas por mim presidida na Câmara Federal. A CPI demonstrou irrefutavelmente que alguns delegados de polícia, promotores e juízes, num conluio perigoso para o Estado Democrático de Direito, se sobrepunham aos ditames legais, ao arrepio das leis vigentes no país, se utilizavam de formas indevidas da interceptação telefônica para atingir objetivos nem sempre confessáveis. Comprovadamente fizeram mau uso de um instrumento de fundamental importância para a obtenção de provas contra o crime organizado, sobretudo os do crime organizado. As trajetórias editoriais de veículos como a Carta Capital e também a Isto É falam por si mesma, mas podem ser complementadas com informações sobre as muitas reparações judiciais que lhes foram impostas, como a que resultou da ação movida e vencida por mim contra a segunda. Esses falsos jornalistas tentaram, das mais diversas formas, apoiar investigações policiais marcadas, sabidamente, graças à CPI, por desmandos de autoridades, tais quais os ex-jornalistas seguem a cartilha segundo a qual os fins justificam os meios, desde que aqueles que eles consideram inimigos sejam atingidos, não se importando com limites determinados pela lei, pela ética e pela moral. Outro proxeneta da informação que tem por hábito prostituir as palavras para que elas façam o que ele quer, ainda que contra a sua vontade semântica, é o tal Palmério Dóra. Na edição 146 da revista Caros Amigos, de maio de 2009, ele lançou mão de informações velhas e falsas, devidamente pulverizadas pela verdade dos fatos por mim apresentadas, e requentou no jargão jornalístico afirmações longamente desacreditadas. Palmério Dória é um recalcitrante profissional da mentira, é um dos que ficaram inconformados com o meu parecer favorável na CPI ao indiciamento por falso testemunho do delegado Protógenes Queiroz, do ex-diretor da ABIN, Paulo Lacerda, e do ex-diretor adjunto da ABIN, Milton Campana, como também do banqueiro Daniel Dantas, este pelo crime de interceptação ilegal. Honoráveis Bandidos, o mais recente livro de Palmério Dória, ao contrário do que sugere o título, não é uma obra autobiográfica, com trechos de delação premiada, em que as cabeças dos comparsas são oferecidas pelo réu confesso para livrar a própria das lâminas da guilhotina da verdade. Ficam salvos, assim, os pescoços de contumazes propagadores de mentiras, calúnias e difamações e injúrias, como o crápula Paulo Henrique Amorim, o inepto Luiz Carlos Azenha e o estelionatário Luiz Nassif e o idorófobo Marcelo Auler. Esses quatro fazem da vilania a arma com que atacam reputações de pessoas honradas e usam da condescendência com os áulicos para suprir suas necessidades fisiológicas. Por fim, ao covarde Amaury Ribeiro Júnior, mais um ex-jornalista que abandonou a profissão e enveredou no campo da arapongagem, e que, por isso, foi contratado pelo grupo de espionagem formado por inescrupulosos, incrustados no PT, para colaborar com a produção de dossiês falsos destinados a atentar contra a honra de adversários políticos. O inquérito policial, a que respondem o covarde jornalista e os inescrupulosos do PT, foi instaurado a partir de notícia-crime protocolada por mim no Departamento de Polícia Federal, solicitada à presidência da Câmara e requerida ao Ministério Público Federal. Não há espaço para os profissionais da canalice na imprensa séria, responsável e comprometida com a sua missão pública. O bom jornalismo os dispensa, a maioria dos leitores os ignora e o Código Penal os aguarda, porque só sabem andar de braços dados com as péssimas companhias da calúnia, da injúria e da difamação. Senhores deputados, essa manifestação que hoje faço dessa tribuna é com o objetivo de restabelecer a verdade,